Fala de escolhidos, tudo bom com vocês? Eu espero que vocês estejam todos muito bem. E hoje nós vamos falar sobre Digimon Ghost Game, a última série animada que foi lançada de Digimon. Lembrando que Digimon 02 foi lançado um filme recentemente, entretanto, como é filme, deixa um pouco de lado, eu vou trazer esse conteúdo aqui para o canal, mas hoje eu quero focar em Digimon Ghost Game, que de fato foi a última série lançada de Digimon. A animação foi lançada entre outubro de 2021 a março de 2023 pela TV Fuji. Eu comecei a trazer a cobertura dos episódios aqui para o canal, mas decidi não continuar uma vez que eu vi muitos canais sendo prejudicados, tomando muito strike por estar utilizando conteúdos de Digimon. Então eu preferi dar um tempo, deixar a poeira baixar e agora sim fazer o review completo dessa obra que tinha tudo para ser tudo, mas que foi bem mediana na medida do possível. Mas nem por isso é uma péssima obra. Calma, a gente vai conversar sobre Digimon Ghost Game, a gente vai se aprofundar nele agora. E aí, escolhidos? Tudo bom com vocês? Ansiosos para falar sobre Digimon Ghost Game? Antes da gente continuar o vídeo, eu gostaria muito de pedir para que você já deixasse o seu like, já se inscrevesse aqui no canal e comentasse qual foi a melhor evolução, ou melhor, qual foi o melhor Digimon que você viu nessa temporada. Não perde tempo, porque eu sei que se você deixar fazer isso depois, você vai esquecer de deixar o like, então faz logo isso agora, tá bom? Dito isso, bora para o que interessa, vamos falar sobre Ghost Game. Antes de tudo, algumas considerações. Devemos levar em conta que Digimon Ghost Game foi uma proposta nova. Então veio para inovar e veio para vender produtos novos e tentar arrematar um maior público, um público novo para dentro da franquia. Eu peço que você, de certa forma, deixe um pouco a sua nostalgia de lado quando você for assistir e tente abraçar o novo. Uma vez que elementos de franquias passadas, elementos de temporadas passadas, melhor dizendo, aparecem na trama, então você tem sim aquela sua dose de nostalgia, mas não se apegue apenas à nostalgia, apegue-se ao enredo, apegue-se à proposta do novo. Tudo bem? Dito isso, vamos lá, vamos entender um pouquinho sobre o que é Digimon Ghost Game. Digimon Ghost Game é um anime que conta com 67 episódios e um especial. Nesse especial nós temos uma recapitulação de tudo que foi visto ali até a metade mais ou menos do anime. Ou seja, 68 episódios ao total. É bastante episódio para você contar uma história. Tá, mas qual é a história que Digimon Ghost Game quer contar? Porque Digimon Ghost Game, de certa forma, deixou um gostinho um pouco amargo. Calma, a gente chega lá. Se liga aí na sinopse do anime. Em Digimon Ghost Game somos apresentados a um mundo onde a tecnologia está mais presente do que nunca. Ao longo das ruas, prédios e outdoors, nós temos muita tecnologia envolvida, hologramas, e muitas vezes trabalhos que antes eram feitos por humanos, aqui são substituídos pelas máquinas. Digimon Ghost Game traz essa inovação, esse pezinho no futuro, nos mostrando que muitas vezes a tecnologia pode sim facilitar a vida dos humanos e não apenas prejudicá-los, como alguns amantes da teoria da conspiração acham, como por exemplo, muitas pessoas acreditam que a Skynet vai dominar a humanidade. Eu sou uma dessas pessoas, tá? Eu acredito na Skynet. Nesse contexto de tecnologia começam a surgir relatos de hologramas fantasmas, ou melhor, fantasmas hologramas, que estão assombrando as pessoas, que estão afetando a vida dos seres humanos. Com essa premissa, o anime começa e nós já conhecemos então o nosso protagonista da temporada. Ele é de fato o protagonista, os outros são apenas o seu suporte. Hiro Amanokawa é um garoto que está na escola e seu pai acaba sendo levado para um outro mundo. O pai dele simplesmente desapareceu. Um dia, quando Hiro está retornando para o seu dormitório, ele acaba encontrando um desses seres misteriosos no seu quarto, um monstrinho muito interessante com a aparência de um dinossauro, porém muito fofinho. E junto a esse monstrinho, ele tem um bracelete, que é o Digivice dessa nova temporada, o Vital Bracelete, que inclusive a proposta do anime era vender esse Vital Bracelete para as crianças, uma espécie de Pokémon GO atualizado. Muito bacana por sinal, muito interessante, só que não é tão bacana e não tem tanto apelo midiático quanto o famoso Digivice. O Vital Bracelete tinha funções interessantíssimas e a obra fez questão de elaborar roteiros para nos mostrar exatamente o poder desse, eu vou chamar de Digivice, o poder desse Digivice dessa temporada.
Só que faltou um pouco de misticismo, faltou um pouco de magia, de encanto, para que de fato a gente sentisse esse apelo e quisesse possuir um Vital Bracelete. Coisa que não aconteceu e nisso aí a obra falhou. Coisa que as obras passadas fizeram muito bem. Até o App Monsters conseguiu vender aquele Digivice esquisito deles, tá? Então acho que faltou isso, faltou aquele pouquinho a mais, um esforço a mais para fazer a gente querer comprar esse Digivice dessa temporada. Coisa que não aconteceu, então logo a gente não quis fazer parte dessa aventura. Uma vez que toda criança que assistiu Digimon nos anos 90, 2000, quis ir ao Digimundo. Aqui essa vontade é praticamente nula. Então é basicamente a vontade deles quererem que as crianças se apeguem à tecnologia, mostrando que é possível conviver com Digimons na nossa Terra. Uma vez que isso já foi abordado em outras temporadas, mas vamos focar aqui apenas em Digimon Ghost Game. Quando o Digimon Ghost Game foi anunciado, eu fui um dos caras que fiquei mais empolgado com essa produção. Uma vez que eu amo filmes de terror, então ter um Digimon ambientado em um cenário de terror, em um cenário onde Digimons estão atacando pessoas, me agradou demais. E o fato de a trama ser toda voltada no terror, no mistério, no horror, faz com que, eventualmente, os episódios sejam um pouco mais lentos, um pouco mais arrastados em comparação com obras anteriores. Uma vez que Digimon sempre foi da parte progressista, de progredir na história, de avançar, de nos trazer situações, continuidade e ainda mais trazer afeto para com os personagens, esse não foi o foco de Digimon Ghost Game. A ideia de Digimon Ghost Game era trazer monstros e situações semanais, o monstro da semana, o inimigo da semana, qual é o problema da semana, quem vai resolver o problema da semana, e em meio a estes problemas surgia-se então uma nova Digivolução. As Digivoluções desse anime aqui a gente tem que pontuar fortíssimo, porque todas as Digivoluções apresentadas em Digimon Ghost Game são sensacionais, tá? São muito bacanas, são incríveis, você se apaixona, os Digimons que aparecem nessa temporada são excelentes, o olhinho chega a brilha quando eu me lembro. Então assim, realmente, tem Digimons que aparecem que você faz, caramba, eu jamais imaginaria que esse Digimon fosse aparecer nessa temporada. E também tem Digimons que aparecem e você faz, ué, mas esse não era o grande vilão da temporada passada? Como é que ele foi derrotado aqui tão fácil e simples assim? Oi? Entendeu? Então, Digimon Ghost Game consegue fazer isso. Uma vez que a proposta aqui é inovar, uma vez que a proposta é trazer os Digimons para o nosso mundo e nos apresentar um conceito muito interessante, misturando Digimons, hologramas, uma tecnologia nova e elementos do passado, isso mesmo, lendas, folclores que a gente pensava que eram monstros, que eram yokais, eram apenas Digimons que acabaram vindo para o nosso mundo. E olha que sacada genial! Neste ponto a gente tem que admitir que sim, os episódios conseguiram cumprir com o seu papel, conseguiram trazer elementos, fazer links, ligações com coisas que nós temos no nosso mundo, lógico, lá no Japão, mas coisas que existem, né? Que é o folclore. Então você imaginar que, poxa, não era um yokai? Não era um demônio? Não, na verdade era um Digimon. O Digimon que acabou vindo para o nosso mundo, não soube lidar com os seres humanos e acabou atrapalhando o que acontecia muitas vezes nos episódios. A galera mais antiga que assistiu a série animada de Lilo e Stitch vai se lembrar do que eu vou falar agora. Lá em Lilo e Stitch, cada episódio, ela e o Stitch tinham que resgatar uma nova experiência, um novo monstro, um monstro da semana. Então, no caso um alienígena, mas enfim, um monstro da semana. E toda vez que eles iam atrás dele, tinha toda uma trama, todo um mistério novo para ser resolvido. Basicamente, Digimon Ghost Game fez isso, porém com uma excelência muito maior, porque, claro, são Digimons, não é mesmo? Só que esse ponto é o que deixa a desejar, uma vez que Digimon sempre focou nos laços entre humanos e Digimons, e até mesmo o relacionamento entre as crianças em si, a amizade, o respeito, o companheirismo, a troca de energia, a troca de se colocar e sentir a dor do outro, coisa que Digimon Ghost Game não conseguiu fazer. Então, em 68 episódios, a gente não consegue sentir
aquele real anseio, aquela real dor que os personagens estão sentindo. Uma vez que a maioria dos casos acontece com pessoas aleatórias e nosso grupo de Scooby-Doo vai apenas para solucionar o mistério. Então, eu acho que faltou um pouco de humanidade em Digimon Ghost Game. Mesmo nós falando de fantasmas hologramas, eu acho que faltou aquele ponto que a gente olha e faz: caramba, o Hiro tá sentindo a falta do Gamamon. Eu sei, existem episódios, principalmente lá pro final, que a gente fica de tirar o fôlego. Mas se isso tem sido construído desde o primeiro episódio, onde a gente entende a trama, entende a proposta, o anime mostra como esse relacionamento entre eles vai crescendo, a dificuldade que é para se chegar a uma digivolução, coisa que aqui não é. Então assim, Digimon Ghost Game consegue, se você pegar episódios isolados, consegue sim ser uma excelente temporada. Mas se formos levar em consideração que carrega o nome de Digimon, aí a coisa complica, porque a gente não consegue se afeiçoar totalmente a estes personagens, a esse grupo dessa temporada. Então, a escolha de episódios semanais, de monstros, né, de semanal, foi muito bem aceita pelo público. Entretanto, faltou a liga entre um episódio e o próximo. Um gancho. Poxa, se nessa aqui a Jellimon fez tal coisa, no próximo aquela coisa que ela fez vai reverberar, vai ter consequências. E isso nós não tínhamos. Então realmente eram episódios isolados, igual Contos da Cripta. Mas enfim, de toda forma, Digimon Ghost Game conseguiu me deixar empolgado e eu assisti todos os episódios. Teve muita digivolução. Eu acho que essas digivoluções aconteceram de forma muito rápida, muito abrupta. Chegava o problema, eles identificavam o Digimon, lutavam aqui, perdia, digivoluía, conseguiu uma nova digivolução, derrotava o inimigo. Pronto, na próxima semana ninguém mais fala sobre essa transformação. Então acho que esse foi o ponto que eu fiz. Caramba, ninguém vai comentar sobre o Gulus Gamamon, ninguém vai falar sobre aquele monstro, sobre aquele ser, o que está acontecendo com vocês? E vocês não vão atrás do pai do Hiro? Então deixou lacunas, mesmo o anime trabalhando para te entreter o tempo todo, te dar muita informação, digivolução, uma funcionalidade nova no Vital Bracelete, um novo inimigo, uma nova situação, um yokai, uma lenda. Foi muita coisa que foi explorada nessa temporada. Mas faltou aquele ponto central que é estabelecer a história central para que a gente vá caminhando por ela, mesmo caminhando entre episódios semanais, monstros semanais, mas a gente tem um fio da meada para seguir e aí sim chegar ao ponto que é o final, onde nós teríamos aquela mega digivolução linda, maravilhosa e os heróis salvariam o dia. Faltou uma história continuada para que realmente tivesse um quê a mais. Ou então, se eles quisessem fazer episódios assim como foi feito, poderiam ter usado um design mais desafiador, algo no tipo Castlevania. Seria mais investimento, menos episódios, porém uma trama mais fechadinha, mais redondinha. Eu acho que assim seria muito melhor, tanto para a franquia quanto para Digimon Ghost Game. Na trama, de Jellimon acabou assumindo um papel de cura. O Angoramon é aquele que explica tudo o que está acontecendo, é o cara da enciclopédia do episódio, é o que diz, olha, foi por isso, nós entendemos isso, e se resumiu apenas a isso. Esses dois Digimons ficaram restritos a apenas ser Digimons complementares, Digimons que estão ali só para cumprir a tabela e fechar o trio. Mesmo trazendo uma história meio que incompleta e muito lenta, Digimon Ghost Game conseguiu ser uma das temporadas que me fez realmente ficar empolgado em assisti-las e se divertir com tudo o que eu via. Eu ri bastante assistindo os episódios, eu me empolguei com cada episódio, e isso porque a minha estratégia para assistir foi: eu vou focar no episódio dessa semana e vou considerar apenas o que está acontecendo aqui. E assim eu consegui extrair o melhor do anime, o melhor da temporada e me divertir. Vai por mim, Digimon Ghost Game vale a pena ser assistido, é uma excelente aquisição para a franquia, realmente é algo novo, realmente é algo inovador, isso não tem como a gente negar. E sim, há pessoas que vão gostar e há pessoas que não vão gostar. Tem Digi escolhido para todo tipo de gosto. Tem pessoas que gostam do Tai, tem pessoas que detestam o Tai. Já tem pessoas que não gostam do Digimon, preferem Pokémon e tá tudo bem. A questão é, Digimon Ghost Game veio e conseguiu entregar aquilo que se propôs. Um anime de terror
com a temática mais pesada, mais séria, apresentar um novo Digivice, apresentar novos Digimons, trazer uma nova roupagem, uma nova perspectiva de visão, uma vez que nós não estamos no Digimundo, nós estamos no nosso mundo. Então, sim, Digimon Ghost Game conseguiu cumprir com o seu papel. É um anime que eu gostei, é uma temporada que eu acho muito interessante, assistiria novamente tranquilamente, vale a pena, super indico pra vocês. Então, cara, se você já assistiu tudo de Digimon e tá pensando, cara, o que é que eu vou assistir agora, vai pra Digimon Ghost Game, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Cara, quando eu falo de Digimon, eu sempre estendo demais, porque eu me empolgo mesmo. Então, eu acho que é melhor encerrar o vídeo por aqui. Então, mais uma vez, muito obrigado pela companhia de todos vocês, abraça o seu Digimon, bota o seu Digivice no bolso ou no pulso, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau. Cuidado com os fantasmas hologramas.